O DNA pode resolver o mistério dos crânios alongados da Europa? Agosto 25, 2019. Um novo estudo genômico tenta ver se há uma correlação entre a deformação craniana artificial e migração após o colapso do Império Romano. A análise de DNA de dois crânios deformados artificialmente, publicada na revista PLOS ONE, revelou agora um outro fato curioso. Os três rapazes enterrados juntos todos tinham dramaticamente diferentes origens genéticas. Um deles, sem quaisquer modificações no crânio, tinha ascendência do oeste da Eurásia. O adolescente que tinha o crânio levemente alongado tinha ascendência do Oriente Médio, e o menino que tinha um crânio muito alongado tinha ascendência principalmente da Ásia Oriental. O autor sênior Mario Novak, do Instituto de Pesquisa Antropológica, em Zagreb, Croácia, disse: quando obtivemos os resultados do DNA antigo, ficamos surpresos. É óbvio que pessoas diferentes viviam nesta parte da Europa e interagiam muito de perto umas com as outras. Talvez eles tenham usado deformação craniana artificial como um indicador visual de pertencer a um grupo cultural específico. A deformação craniana artificial, de sigla em inglês, ACD, envolve a ligação da cabeça de uma criança desde a infância para deformar o crânio, e é uma forma de modificação do corpo que tem sido praticada desde pelo menos o período neolítico em culturas em todo o mundo. Na Europa, a prática da ACD apareceu em torno do Mar Negro no século II e INDC chegou a um ponto alto nos séculos V e VI e desapareceu no final do século VII, diz Suzanne Ackenbeck, arqueóloga histórica da Universidade de Cambridge, que estudou modificação crânio na Europa. Ackenbeck que não estava envolvido no estudo. De acordo com Novak, cerca de uma dúzia de crânios ACD foram encontrados na Croácia fora de Emanovgrad, mas não foram publicados até a data estudos científicos sobre esses crânios. Conheça os hunos. Novak e seus colegas acham que suas descobertas confirmam uma teoria de longa data de que os hunos, uma confederação nômade montada em cavalos, que alguns acreditam terem se originado no leste da Ásia, introduziram a deformação craniana na Europa Central. Novak diz: pela primeira vez, agora temos evidências físicas e biológicas da presença do povo do leste da Ásia, provavelmente os hunos, nesta parte da Europa, com base em resultados de DNA antigos. No entanto, a pátria exata dos hunos é uma questão de debate entre os arqueólogos, e outros estudiosos têm sugerido que este grupo não veio do leste da Ásia, mas do norte do Mar Negro. Os dados genéticos por si só também não podem provar que um indivíduo específico do passado, como um menino com o crânio mais alongado em Hermanovgrad, teria se identificado como um huno, o que Novak é rápido em reconhecer. Novak diz: eu não diria que podemos dizer, com base no DNA antigo, que este é um ostrogodo ou essa pessoa é um huno. Também depende de como as pessoas se sentiam em relação a si mesmas, o que é bastante subjetivo, e é quase impossível descobrir sem fontes escritas, algo que os hunos não deixaram. Depois de estudar a disseminação de crânios ACD descobertos na Europa e na Eurásia, Ackenbeck que não acredita que exista um elo exclusivo entre os hunos e a prática. Ela disse: é mais provável que a prática tenha chegado à Europa através de conexões com as estepes da Eurásia que não são necessariamente atestadas historicamente. É possível que os hunos tenham contribuído para isso, mas eles não foram os únicos. Mais histórias surpreendentes, como os adolescentes chegaram a ser enterrados juntos no buraco, também ainda é um mistério. Hermanovgrad é o local de um grande assentamento neolítico, mas não há assentamento do período de migração nas imediações. O enterro único não fazia parte de nenhum cemitério maior estabelecido, e talvez estivesse ligado a uma comunidade de nômades ou a um grupo de pessoas que vivia em outro lugar, diz Novak. Os meninos tinham dietas semelhantes em seus últimos anos, sugerindo que eles viveram no mesmo lugar por algum tempo. Eles foram enterrados com ossos de cavalo e porco, e sua causa de morte não é clara. Embora os restos incompletos dos esqueletos não mostrem sinais de uma morte violenta, os pesquisadores acham que é possível que os adolescentes tenham sido mortos em algum tipo de ritual, ou que tenham morrido de peste ou outra doença que matou rapidamente.
Krishna Verma, geneticista da Universidade Stony Brook, em Nova York, que não esteve envolvido no estudo, escreveu: a ressalva é que se trata de um pequeno tamanho da amostra, é apenas um enterro e não temos muita informação sobre o que é. Mas mesmo assim, é interessante que você tenha essa diversidade. No ano passado, Verma e seus colegas publicaram um estudo analisando o DNA de mulheres com deformação craniana artificial que haviam sido enterradas no sul da Alemanha durante o período de migração. Essas mulheres tinham origens genéticas muito diversas, incluindo possíveis componentes de ancestrais do leste asiático, e uma possível explicação para esse padrão é que as mulheres com crânios modificados migraram para o oeste devido ao casamento. De acordo com Apkenbeck, a maioria dos indivíduos com crânios modificados na Europa e no oeste da Eurásia é do sexo feminino, numa proporção de 2:1. Novak diz que com mais amostras, os pesquisadores poderiam obter uma resolução mais precisa sobre de onde as pessoas que praticaram ACD vieram e descobrir se era realmente um indicador visual de associação com um certo grupo cultural. Não tem havido muito trabalho com o estudo do DNA de indivíduos com crânios alongados, e o período de migração na Europa não tem sido muito bem coberto na grande quantidade de estudos antigos de DNA que foram publicados nas últimas 2 décadas, diz Ron Pinhasi, da Universidade de Viena, outro autor sênior do novo estudo. Pinhasi disse sobre os estudos genéticos: sabemos muito mais sobre o que aconteceu há 5.000 anos na Europa do que sabemos o que aconteceu há 1.500 anos na Europa. No entanto, ele acha que isso está começando a mudar e espera ver mais investigações sobre as amostras de DNA dos últimos 2.000 anos. Ele disse: acho que vamos encontrar histórias muito mais surpreendentes. E, talvez, quando elas estiverem reunidas, teremos uma compreensão muito diferente do período de migração.